Vocês se lembram que Moisés subiu no monte. Ao subir, demorou lá. O povo que ficou, na angústia, na expectativa e nas dúvidas que imperam no coração do povo, vendo seu líder lá e sem notícias do que está acontecendo com o seu líder, o povo resolveu fazer para si ídolos, especialmente um bezerro de ouro. Enquanto Moisés está no topo da montanha, quando Moisés desceu, ele viu que o povo tinha construído bezerro de ouro, idolatria. E aí Moisés, primeiro vai falar com Deus, depois vai falar com o povo, e Moisés se revolta com aquilo dali, um povo que viu os milagres de Deus, desfrutou do milagre de Deus, mas que um pouquinho de tempo que o líder se retirou, o povo se perde. A gente sempre precisa de líder, irmão. Sabia disso? Há algo em nós que nos torna dependentes de líderes em todas as áreas. Quando o líder se vai, a gente se perde. Nós somos ovelhas. Ovelha precisa de ter o líder. Sem líder, ovelha não tem direção, ela não sabe o caminho, ela não sabe o que fazer. Eu sou ovelha, você é ovelha. Então, há em nós sim essa dependência de líderes, pela graça de Deus, bons líderes. Veja o verso 1. O verso 1 diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Verso 2: disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou, olha aqui o verbo, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Quem tirou o povo da terra do Egito? Foi Deus. Mas fizeram ídolos e agora estão atribuindo aos ídolos aquilo que Deus fez. São estes ídolos que tirou vocês da terra do Egito. Cruel, né? Aí passa adiante, verso 15 agora. Moisés desce do monte, verso 15. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obras de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: ô Moisés, é alarido de guerra no arraial? Respondeu Moisés: não é alarido não. Não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Logo se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se a ira, arrojou as mãos às tábuas e quebrou ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinha feito, hoje dava cadeia, e pegando no bezerro que tinham feito, queimou e reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão: Arão, que te fez isso? Que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, um homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Deram-mo
e eu o lancei no fogo, e saiu este bezerro. Tá bom até aqui? Eu explico vocês mais. Amados, eu quero falar com vocês sobre comportamentos tóxicos, entendendo alguma coisa. Nada na nossa existência é tão sério quanto o pecado. Você sabe disso, eu só estou te lembrando. Nada nos mata, nos prejudica, nos tira a vida como o pecado nos tira. O pecado é o pior mal, é a pior doença, é a pior tragédia. Nada que poderia nos acontecer seria tão prejudicial quanto o pecado. Pelas razões diversas. Por exemplo, a primeira e principal razão é que o pecado nos afasta de Deus. Eu sem Deus não sou nada, você sem Deus não é nada. E o pecado afastou você e eu dele, então a gente ficou sendo nada. Então, o pecado arrebentou com a gente. A segunda razão é que o pecado não só nos afasta de Deus, mas o pecado nos tira a alegria da existência. O pecado nos afeta emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. Existe dor no mundo porque existe pecado. Existe tragédia no mundo porque existe o pecado. Existe morte no mundo porque existe o pecado. Então o pecado é cruel. Quando eu digo comportamentos tóxicos, eu estou dizendo comportamentos que são pecaminosos, que devemos tratar com o remédio correto e não com band-aid, sabe? E não com uma máscara externa que não resolve o problema, mas só tapa o problema. Às vezes a gente está com tumor, tratando o tumor do pecado que eu estou dizendo, com band-aid. Pega uma fita crepe, coloca um pouco de gás, tampei. O fato de eu tapar não significa que estou curado. A doença continua ali. Aliás, ela continua progredindo. Ela continua te matando. Embora tapada esteja. Mas ela continua ali. Pois é. O pecado é tão cruel, irmãos, que ele trouxe para a gente as consequências das mais diversas. E eu digo aquele pecado que é recorrente, principalmente, sabe? Porque todos nós pecamos. Ponto. Verdade. Agora, existem aqueles que pecam pecados recorrentes. Você entende quando eu digo recorrente? Recorrente é o seguinte: ele, por exemplo, comete o pecado da mentira, da fofoca. Aí a pessoa, pela graça de Deus que tem essa noção, ela pede a Deus misericórdia. Deus, me ajuda, eu preciso parar de ser mentiroso, eu preciso parar de ser fofoqueiro. Só que logo depois, ou no dia seguinte, ela continua mentindo, ela continua fazendo fofoca. E aquele pecado é recorrente, é rotineiro, e às vezes se torna costumeiro, e tão natural, que chega um momento que a pessoa nem acha que é pecado mais. Por praticar repetidas vezes, ela acredita que deixou de ser pecado. Então, esses pecados recorrentes na Bíblia, irmãos, nos prejudicam muito. Por exemplo, algumas consequências que eu trouxe para você, escute. Olha o que o pecado recorrente pode fazer na minha vida e na sua. Primeiro, o pecado recorrente traz doenças e enfermidades. Nem toda doença é necessariamente fruto de um pecado específico. Toda doença é fruto do pecado, em geral falando. Porque somos pecadores, adoecemos, né? Isso é em termos gerais. Mas há doenças e há males que chegam a nós por causa, sim, de pecados específicos. E a Bíblia diz isso em 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 28, a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, é assim como do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Aí Paulo vai falar uma coisa: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Então sim, pastor, pecados recorrentes podem nos trazer doenças específicas e fraquezas pontuais. Eis a razão porque existem fracos e doentes. Quer ver um segundo prejuízo de um pecado recorrente?
a comunicação com Deus é interrompida. Eu oro, mas Deus não responde. Eu peço, mas Deus não me atende. E por qual razão, Deus, que o Senhor não me atende? Porque existe pecado recorrente na sua vida. Pecado que eu sei, tenho conhecimento, mas que eu mantenho a prática dele. E isto impede Deus de ouvir e de nos atender. E quem diz isso é a Bíblia, não sou eu. Salmo 66, 18. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. O salmista dizendo, se no meu coração a vaidade dominasse, o Senhor deixaria de me ouvir. Se o pecado estivesse, bloqueio haveria. Por que muitas vezes Deus não atende às nossas petições, amados? A gente precisa de examinar a nós mesmos e fazer uma análise, que pode ser que há pecados que estão servindo de barreira, impedimento para Deus nos atender. Por que, pastor, que Deus não pode me atender sendo um pecador de pecados recorrentes? Por quê? Porque Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Se Deus abençoar alguém que mantém a prática do pecado recorrente, Deus, ao fazê-lo, deixaria de ser santo. Então Deus é tão puro que Ele não pode, isso vai contra a sua natureza, isso vai contra a sua santidade. Portanto, eu preciso sim de tratar seriamente com o pecado, para que eu seja ouvido e atendido por Ele. Isaías 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas olha o que Isaías diz, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. As vossas iniquidades separam eu de Deus, você de Deus. Pois é. Quer ver uma terceira razão que o pecado nos ataca e nos fere? É que as bênçãos são interrompidas. Hoje, gente, eu vejo os profetas. Essa semana eu estava lendo alguns. Os profetas diziam, gente, vocês plantam, mas a colheita de vocês não chega na proporção da plantação. Vocês plantam, esperam colheitas absurdas, mas quando vocês vão colher, não há fruto na vide, não há fruto no campo. E sabe qual a razão? O profeta dizia, a razão é que vocês conservam pecado no coração. Porque há pecado, vocês plantam, regam, trabalham, mas na hora de colher, Deus diz, não vai colher. Um profeta chegou a dizer, vocês colocam dinheiro de vocês em saquetéis. Saquetéis é aquele saco, e ele diz, saquetéis furados, não tem fundo. Tem muito dinheiro, pois é, mas entra, por não ter fundo não para. E você vive como se não tivesse. Então nem a quantidade importa quando o saquetel é furado. O saquetel é furado, aquele que ganha 1 milhão, é furado. É tão prejudicial quanto aquele que ganha R$1, porque não tem fundo, não para. O que tem 1 milhão e o que tem R$1 é a mesma coisa. Pois é, o profeta dizia, por causa dos pecados, a bênção de Deus na vida de vocês não é próspera. Pois é. Quer ver uma outra razão que o pecado nos leva? Eu paro por aqui, nessa ilustração, é que a gente perde a autoridade espiritual. Ô, gente, a autoridade é algo que ou Deus dá, ou nós não temos. Eu não posso me dar autoridade, você não pode se dar autoridade, ou temos porque recebemos, ou jamais teremos. A autoridade espiritual é algo que aquele que conserva pecado recorrente perde, se teve. Tiago 5,16 diz que muito pode por sua eficácia, você lembra? A súplica de quem? A súplica do justo. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Isto é, daquele que luta pela santidade, daquele que luta para abandonar o pecado. Pois é, a sua oração, sim, tem muito poder, por causa daquele que a ouve e a escuta. Pois é. Então eu separei aqui, amados, sobre pecados recorrentes, à luz desse texto, 2 pecados aqui que eu vejo, tem mais, mas eu trouxe 2 para a gente meditar nesta manhã. Eu li um livro, deixa eu te dizer isso aqui, pode te ajudar. O livro dizia que a gente precisa tratar o pecado
substituindo comportamentos. Eu gostei muito do que o autor me ensinou. Deixa eu ver se te ajuda. O autor disse o seguinte: para eu abandonar um pecado, não basta eu deixá-lo, eu preciso de substituir. Exemplo: se eu falo mentira, não basta apenas eu deixar de falar mentira. Eu preciso de substituir comportamentos, falar a verdade. Compreende? Se eu sou alguém que fala mentira, não basta apenas eu deixar de falar para eu ser livre e curado daquele problema. Não é apenas o fato de deixar de fazer, mas eu substituir o comportamento. Eu deixo a mentira, mas agora eu falo a verdade. Eu acho isso interessante porque a pessoa que tinha, por exemplo, o problema da fofoca, da maledicência, ela não deixa a fofoca apenas não fofocando. Ela deixa a fofoca fazendo o inverso, elogiando, honrando. Antes ela usava a boca para denegrir, agora ela vai usar a boca para abençoar. Substituição. É como a gente faz regime, né? Quem já lutou com essa coisa, não é de Deus não, né? O tal do regime. Mas regime é o seguinte: não basta você cortar o alimento. Eu vou fazer um regime radical, parar de comer. Pois é, você vai ver que você vai se dar mal. Talvez você vai perder muitos quilos, mas quando você voltar a comer, irmão, aquilo que você perdeu vem em dobro. É assim ou não é? Porque num regime, o regime sadio não é não comer. O regime sadio é comer o que deve ser comido, comer bem. Não é parar, é trocar, é substituir. Por isso que o autor daquele livro que li, que eu cito para vocês, disse que a gente precisa tratar o pecado substituindo comportamentos. Não é apenas deixar de fazê-lo, mas fazer o correto para superar aquilo que eu fazia mal feito, que era um pecado. Pois é. Então deixa eu te dizer uma coisa. A gente precisa substituir comportamentos tóxicos, sabe? 2 deles eu trouxe à luz desse texto. O primeiro é o que está no verso 22, acompanha comigo, é a transferência de culpa. Olha o verso 22. Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal. Moisés está chamando Arão, na boa conversa: ó Arão, que negócio é esse? Eu subo na montanha, quando desço tem um bezerro de ouro, o povo está adorando, que negócio é esse? Sabe o que Arão falou? Ô Moisés, deixa eu dizer um negócio para você, a culpa não é minha não, você sabe, né? O povo é propenso para o mal. Em outras palavras, Moisés, a culpa não é minha não, a culpa é desse povo, o povo é propenso para o mal. Ô gente, nós lemos o início do texto, vocês viram que ele mesmo disse: ô gente, traz as argolas, trazem os ouros, nós vamos colocar aqui, nós vamos fazer um bezerro. Foi proposital e intencional. Só que agora, sabe o que está dizendo com Moisés? A culpa é do povo. O povo é propenso para o mal. Sabe qual que é um pecado que a gente precisa tratar e abandonar, irmãos? É a transferência de culpa. Todo aquele que coloca a culpa em A, em B, em C, nunca é curado. Se você perceber gente que começa a colocar a culpa em X, em Y, e continua sendo aquele, ou pior, a vida toda. Só existe cura quando eu tomo a responsabilidade para mim. Essa transferência de culpa vem lá de trás, né? Eu posso começar em Gênesis capítulo 2, 3, você vai ver Adão, Eva, sempre se esquivando e colocando a culpa em A. A Eva falou: Senhor, é o marido. Adão falou: Senhor, é a esposa que o Senhor me deu. Entre outras palavras, o Senhor que é culpado. Se o Senhor não tivesse me dado essa jaca, essa onça, eu estava bem. É palavra minha, a Bíblia não fala isso não. Tá? Então, a ideia de atribuir culpa a outro, não é minha. Deus só conversa com Adão, você lembra? Perceba detalhes. Deus não fala com Eva depois do pecado. Deus só fala com Adão, porque ele era o responsável. Ele, como homem, cabeça, ele devia ter dito: Senhor, eu dormi no ponto. O Senhor mandou eu cuidar, o Senhor mandou eu
cuidar da terra e cuidar da minha mulher. Eu não cuidei. Senhor, sou um fracassado, o Senhor perdoa. Não disse isso. É a mulher que o Senhor me deu. Em outras palavras, o Senhor é culpado. Se o Senhor não tivesse me dado. Essa questão da gente atribuir culpa a, isso desde que o pecado entrou. Você lembra de Caim e Abel? Você lembra? Acaso sou eu tutor do meu irmão? Entre outras palavras, Senhor, eu não tenho responsabilidade para com ele, não. Eu não sou tutor dele, não. Pois é. Ô amados, deixa eu dizer uma coisa. As pessoas, alguns dizem, vou dizer em âmbitos gerais. O sujeito, quando é atrasado, no pontualismo ali, ele nunca é pontual. Você já percebeu que ele nunca é curado se ele só colocar a culpa em outra coisa? Ah, eu atrasei, mas atrasei porque minha esposa estava maquiando. Eu atrasei por causa do trânsito. Eu atrasei, mas eu atrasei por causa de X. Ou seja, perceba que sempre por causa do atraso, ele justifica colocando a culpa em A. Esse sujeito nunca vai ser pontual. Nunca vai ser. Você pode perceber isso no geral, porque brasileiro é difícil de ser pontual, no geral. E quem é pontual no Brasil sofre. Nossa cultura é terrível. O pontual fica esperando o atrasado. Por isso que eu amo a IPB, irmão. IPB é o seguinte, não deu 9 horas, nós começamos. Porque a gente honra quem chegou, entendeu? Porque aquela história que você tem que esperar encher, né? Vamos esperar encher. 9, vamos esperar 9h20. Na hora que dá um grupo bom, e a gente... Quer dizer, a preferência é para quem se atrasa, não, a preferência é para quem é pontual. Começou às 9, nós vamos começar. Quem chega às 9h05 perdeu alguma coisa. Quem chega às 9h10 perdeu outra coisa. Quem chega às 9h30 perdeu outra coisa. Que quem chegou antes ganhou. A ausência tem o poder de nos roubar experiências. Guarde isso no coração. O pai que se ausenta do filho perdeu experiências com o filho. O marido que se ausenta da esposa perdeu experiência com a esposa. A ausência nos rouba experiência, que muitas vezes são irrecuperáveis. Pois é. Sujeito que é atrasado, ele diz, a culpa é do filho, a culpa é da esposa, a culpa é disso, a culpa... Sujeito está com a crise, a culpa é do governo, a culpa é do presidente, a culpa é do prefeito, a culpa é do fulano. Quem costuma atribuir culpa a, nunca curado fica. Essa é uma verdade. O texto bíblico, Arão diz, Moisés, deixa eu falar, a culpa não é minha não, a culpa é do povo. Esse povo é tenso de lidar com esse povo. Como que a gente substitui, irmãos, o comportamento da culpa? Como que a gente substitui esse tipo de comportamento de atribuir a outro que não você? Eu entendo que é pela confissão. A gente precisa, para ser curado, passar pelo caminho da confissão. A confissão tem 3 níveis, né? O primeiro nível é a Deus. Primeira carta de João diz que a gente deve confessar a Deus os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a nossa injustiça e iniquidade. Então, o primeiro nível da confissão é a Deus. O segundo nível de confissão, lembra que lá atrás, no Antigo Testamento, as pessoas precisavam de ir ao sacerdote para falar com Deus. O sacerdote era a conexão. O sacerdote tinha acesso a Deus, então eu tinha que ir a ele para falar com o Pai. Pois é, a gente precisa entender que liderança espiritual é uma verdade e que muitas vezes pode ser algo curativo e curador para a minha vida e para a sua vida. Então você precisa de confessar a Deus e confessar também a liderança. Porque você, ao confessar, você encontra ajuda. Ajuda em oração, ajuda em conselho, você precisa. E em terceiro, é aos irmãos, né? Tiago vai dizer, capítulo 5, confessai, pois, os vossos pecados, uns aos outros, para serdes curados. Quando eu chego para você e digo, olha, meu irmão, não é para qualquer um, né, irmão? Tem que saber para quem. Isso é importante. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Quando eu chego e digo, esse pecado aqui, me ajuda em oração. Quando esse irmão é um irmão sadio na fé, maduro na fé, só o fato desta conversa já será para mim um remédio, já será para mim um tratamento. Então eu digo para você uma coisa, de repente você tem pecados assim, sabe? Pecados recorrentes, eu queria, primeiro, fale com o Pai, fale com Deus, fale com a liderança e fale com gente que anda com Deus. Eu tenho certeza que o caminho da cura
é verídico e é possível, mas precisamos passar pelo caminho correto. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa à luz desse primeiro tópico. Por acaso você tem tido este problema também? Transferência de culpa, de responsabilidade? Às vezes você olha para a sua família e você põe a culpa de quem no caos lá? A esposa? O marido? Às vezes eu lido com aconselhamento conjugal e é tão difícil lidar com isso. É porque sempre a culpa é do outro. Sempre é do outro. E eu posso dizer uma coisa, a gente nunca é curado assim. As vezes que eu lidei com casais que sofriam, quando um casal disse, pastor, a culpa é minha. Eu preciso melhorar. Eu, como marido, eu tenho que melhorar. Eu, como esposa, tenho que melhorar. Eu, como filho, tenho que melhorar. Aí começa a cura. Aí começa a cura. O Senhor Jesus disse que divórcio chega, os problemas chegam pela dureza do nosso coração. Quando que é duro? É quando a gente quer transferir a culpa para o outro. Quando a gente não admite, a gente não é curado. Então, a minha palavra para você nesta manhã, resolva pegar aquilo que é seu, sabe? Se a culpa é sua, seja homem, mulher, de Deus, para assumir a responsabilidade. Ô Senhor, o problema é por causa de mim mesmo. Eu sou o caos. É como Jonas lá no ventre do peixe, eu tenho dó do peixe. O peixe não tem nada a ver com o pecado, mas o peixe está entalado por culpa de Jonas. Então a gente precisa de entender, às vezes a gente está entalando, não só a nossa vida, mas a gente está entalando a vida dos outros. Às vezes a gente está entalando a vida da nossa família. Qual que é a razão? Pecado, desobediência. Então, assuma, sabe? Faça aquela oração lá do ventre do peixe. Senhor, eu errei, eu preciso da tua graça. Quem sabe Deus faz o peixe jogar você para fora, na beira da praia de novo, para você recomeçar. Eu li um escritor, se ele tem razão, é glorioso. O escritor disse que onde Jonas resolveu fugir, começar a fugir, a embarcar, o peixe foi lá e vomitou ele exatamente ali. É como se dissesse o seguinte, onde você começou a desobedecer, você vai retomar ali para começar a obedecer de novo. Se é verdade, é extraordinário. Mas o segundo comportamento e último, que eu vejo nesse texto que a gente precisa abandonar, são bezerros escondidos dentro de nós. Veja o verso 24. O 24 diz, então eu lhes disse, quem tem ouro, tire-o. Deram-mo, e eu lancei no fogo, saiu este bezerro. Você percebe o que Arão está falando? Moisés, sabe o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, eu falei com o povo, quem tem ouro aí, gente? A turma tinha bastante ouro, hein? Um negócio que hoje é raro, ouro para fazer bezerro não é pouca coisa não. Quem tem ouro aí? Aí as mulheres começaram a tirar aqueles ouros desse tamanho, começou a doar. Aí sabe o que Arão falou? Sabe o que eu fiz, Moisés? Joguei no fogo, e de repente, tchan, saiu um bezerro, Moisés. Dava que editar, não dá? Eu só joguei no fogo, aconteceu. Bezerro saiu. Amados, você sabe como é que surgiu o bezerro de ouro? Sabe de onde vem isso? É uma cultura egípcia. Existia um deus chamado Deus Apis, ou Apis, não sei a pronúncia correta. No tempo do Egito, quando o povo passou por lá, eles aprenderam esta prática. O bezerro nascia, muitas vezes, com características diferentes. Às vezes, um defeito físico. Só que quando um bezerro nascia com um defeito físico, os egípcios endeusavam aquele bezerro. E eles pegavam o bezerro, notem vocês, durante 40 dias, os bezerros eram alimentados só por mulheres. Depois de 40 dias acontecia uma festa, uma procissão. Eles colocavam aquele bezerro dentro de uma arca dourada e acontecia uma festa da fertilidade. Você consegue imaginar como é que era essa festa? Uma festa da fertilidade. 40 dias o bezerro sendo alimentado só por mulher. Depois dos 40 dias, uma festa da fertilidade. Você imagina a perversidade. O bezerro morria e eles mumificavam o bezerro.
mumificava, isto é, estender a sua existência, para que a sua existência pudesse ser alvo de adoração por longo período. Sabe o que o povo está dizendo? O povo saiu do Egito, mas Egito ainda existia aqui. O povo deixou a terra, mas Egito ainda existia aqui. Quando Moisés está no topo da montanha, o povo diz, vamos fazer o seguinte, lá atrás no Egito a gente tinha bezerro para adorar, vamos fazer um para a gente. E eles pegam ouro, derretem o ouro e fazem um bezerro para adorar. E Arão só diz assim, Moisés, não tem culpa nenhuma nesse negócio, a única coisa que fiz foi pegar o ouro, jogar no fogo, o bezerro brotou. Você vai ler o texto, a partir do verso 25, por exemplo, Moisés vai mandar matar os idólatras, a ira de Deus vai se acender, por causa do bezerro que foi gerado. Por que esse bezerro foi criado para adorar, para ser adorado? Porque, na verdade, muitas vezes a gente quer andar com Deus com saudades do Egito, né? Eu não sei se é uma luta sua, mas minha é. Você é crente, convertido, só que ainda existe em você saudades do tempo em que você não era crente convertido. Você luta com isso. Você é de Deus, mas tem hora que dá uma saudade de quando você não era, coisas que você fazia lá, dava prazeres, dava êxtase, adrenalina, aí você sente uma saudade, sabe? Sabe o que o povo está fazendo aqui? O povo está o seguinte, nós somos teus, Senhor, mas a gente está com a saudade do Egito, vamos construir um bezerro para a gente adorar. Ô gente, nós não podemos seguir a Cristo levando o Egito dentro do coração, levando saudades dentro da alma da gente, porque existia aqui saudade, veio a ser realidade. O bezerro é apenas uma manifestação daquilo que já estava na mente daquele povo. Deles era um bezerro, e seu e meu. Quais são os nossos bezerros, né? Uns é dinheiro, outros é poder, outros é o sexo, outros é a prostituição. Cada um de nós temos bezerros propensos a serem criados e domesticados e adorados. Então, sabe o que eu entendo à luz desse texto? Que a gente precisa tratar. A gente precisa de remédio para isso. Como que eu me liberto desse comportamento? Eu vou dar 2 dicas e eu termino com elas. Como que eu elimino, pastor, os bezerros de ouro da minha vida? Como que eu elimino o Egito da minha alma? 2 caminhos que podem ser a nossa saída. Primeiro, é o que Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 10, verso 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Escute agora, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Pastor, como que a gente vence os bezerros de ouro que eu tenho? A gente vence, diz Paulo, levando cativo o nosso pensamento a Cristo, isto é, substituindo o pensamento. Se antes eu tinha o bezerro, o desejo por tal, o que eu vou fazer? Diz Paulo, eu levo cativo este desejo à cruz, levo o meu pensamento a Cristo. Aqui começa o caminho da cura, o caminho da salvação. Eu preciso colocar o meu pensamento, e isso, amados, até a morte, frequentemente, diariamente, costumeiramente, eu preciso de levar o meu pensamento cativo a Cristo. Minha mente, eu tenho a impressão que a mente da gente conspira contra a gente. Parece que a minha mente não é minha, não. Parece que ela está contra mim. Em mim, contra mim. Eu não sei a sua, mas a minha é. Vem cada coisa aqui, rapaz. É só eu, gente, que sou assim, vocês também é igual, mais ou menos. Vem cada pensamento. É como Lutero dizia, eu não posso impedir um passarinho de fazer ninho. Aliás, não posso impedir o passarinho de fazer cocôzinho na minha cabeça, mas de fazer ninho eu posso. Os pensamentos vêm.
Agora, se eles vão encontrar apoio, depende se eu vou levar cativo ou não a Cristo. Então, vem cada coisa aqui, eu preciso de substituir, levar a Cristo. É o primeiro remédio para os meus bezerros de ouro serem eliminados. O segundo remédio é o que Paulo diz a Colossenses no capítulo 3, versos 1 a 3. Portanto, se fortes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, Charles Haddon Spurgeon disse uma coisa que eu não sei o que é isso, para falar a verdade. Ele disse que, depois da conversão dele, ele não passou 15 segundos acordado, depois que converteu, sem pensar em Cristo. Você tem ideia do que é isso? Ele dizia que depois que ele conheceu a Cristo, ele se converteu aos 19 anos, ele disse que depois que se converteu, ele nunca passou mais do que 15 segundos acordado sem pensar em Cristo. Gente, tem gente que passa 15 horas, 15 dias, 15 anos sem pensar no Salvador. Ele disse, eu nunca passei 15 segundos acordado sem pensar em Jesus. Então Jesus tem que ser o nosso estilo de vida, o nosso pensar tem que ser nele. Por isso que Paulo fala, pensar nas coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto. Então enche a sua mente de coisa de lá, irmão. Enche a sua mente de coisas de Deus. É uma maneira de a gente vencer os nossos bezerros de ouro. Eu termino dizendo para você, hoje eu queria fazer um convite, e este convite eu termino com ele. Todos nós lutamos contra comportamentos tóxicos que matam, que destroem, que nos roubam. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Em Cristo nós temos a salvação para eles. Não está em ti, não está em mim, não está na igreja, mas está em Jesus. Então leve cativo para ele, peça socorro, confesse, fala, Senhor, me ajuda. Eu não quero essa prática, eu não quero este hábito, eu não quero. E eu quero ser santo, eu quero levar à cruz toda a minha imundície, porque eu sei que lá na cruz o Senhor venceu a morte, venceu o meu pecado, me perdoou e eu sou uma nova criatura. Então, me ajuda a ser mais santo. Amados, que Deus levante gente aqui que não jogue a culpa em A. Que Deus levante gente aqui que não mantenha bezerros de ouro para serem adorados. Porque nós temos aquele que é o único digno de toda adoração, que é o Senhor Jesus. Vamos ficar em pé.